Irmãos, dando continuidade, o segundo tópico, da nossa lição. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Primeiro subtópico, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, verso 11 do capítulo 6 de Efésios, indica as armadilhas e articuladas perversamente pelo reino das trevas, o líder desse reino. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Está lá em Mateus 4:1, João 8:44 e 1 Pedro 5 e verso 8. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços contra o próprio, laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Está lá em Gênesis 3, versículo 4 e 5. Depurtar as escrituras, Mateus 4 e 6. Dissimular e induzir a dissimulação, 2 Coríntios 11, 13 e 14. Fazer falsos sinais, 2 Tessalonicenses 2 e 9. E quinto, fazer acusações, está lá em Apocalipse 12 e 10. E sexto, semear incredulidade, 2 Coríntios 4 e 4. Sétimo, promover ideologias anticristãs, 2 Tessalonicenses 2, verso 3 ao 4. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestivos de toda a armadura de Deus. Nós vemos aqui 7 itens, composto pelo inimigo de nossas almas, para que venhamos parar na caminhada, para que venhamos desistir. Aleluia. Aqui fala da preparação, para o campo de batalha. Conhecendo o campo de batalha. O apóstolo Paulo disse que nós não temos que lutar, irmãos, contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas, aleluia, deste século, que habitam nas regiões celestiais, príncipe da maldade, príncipe potestades, algo terrível, e o diabo ele fica maquinando, irmão, promovendo, tudo ao contrário, e lançando contra a igreja de Cristo, com a finalidade de fazer com que a igreja não prospere, com que a igreja, não venha, aleluia, propagar o evangelho, de Cristo. Diz da seguinte maneira, a expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Temos que lutar contra estas potestades. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços, irmão. É importante, entendermos isso. Ele prepara todos os dias, investidas, para com o seu aleluia, para com que a igreja, venha parar, desistir da caminhada. Prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo,
né? Algumas das suas astúcias são: primeiro, confundir a mentira com a verdade, né? Segundo, deturpar as escrituras, né? E terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. Quarto, fazer falsos sinais, né? Quinto, fazer acusações. Ele é acusador, irmão, né? Ele vai dando, né, brecha, vai procurando quem possa tragar, e quando ele consegue, ele age como acusador. Semear incredulidade, né? A sexta questão aqui. Sétimo e último, né, são as investidas do nosso inimigo, né, de nossas almas. Promover ideologias anticristãs, né? Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestir-vos de toda a armadura, né, de Deus. É necessário que estejamos sóbrios, é necessário que venhamos lutar a cada dia e nos revestirmos, né, de toda a armadura de Deus que é oferecida, né, para cada um de nós. Cada um, Deus tem dado ferramentas, né, para trabalhar. Uns têm capacidade de crer mais, outros têm capacidade de louvar, pregar e assim por diante. Considere isso como armadura, né, as armas em que Deus lhe deu para combater o reino das trevas, e faça bom uso delas. Esteja de pé, esteja vigilante em oração e súplica no Espírito Santo, né, de Deus. Segundo subtópico do tópico 2, o conflito contra o reino das trevas. Aqui nos mostra as astutas ciladas do diabo. Agora o conflito, né, contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, irmãos. É muito importante entendermos isto. A nossa batalha, irmão, não é física, não é contra carne nem sangue. O nosso inimigo não é o nosso irmão, o nosso inimigo não é a igreja, né? O nosso inimigo não é os nossos familiares, os nossos inimigos não são os moradores da terra. O apóstolo Paulo deixa bem claro, há um conflito, né, contra o reino, né, das trevas, né? Louvado seja o nome do Senhor. É preciso confrontarmos, é preciso estarmos sóbrios e atentos, aleluia, às armas que o Senhor tem dado para lutarmos contra, né, tudo isso que sobrevém, né, ao contrário, né, às nossas vidas. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Mas Jesus, quando ele começa a pregar, acerca, da sua missão, acerca do seu reino, ele diz que foi enviado, e ungido, para anunciar as boas novas de salvação. A palavra de Deus diz que aqueles que estavam assentados nas regiões, e sombra da morte, uma luz raiou. Então Jesus é luz, Jesus é vida, e os homens que estão na escuridão, é necessário que eles venham se voltarem, para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha, do soldado, é espiritual, irmãos. Temos que entender isso. Não é carne e sangue, é espiritual. É necessário estarmos vigilantes em oração e sóbrio, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva
né, da igreja. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos prova, irmão, né, os conflitos que têm surgido, né, infelizmente, dentro da igreja. Né? Irmãos contra irmãos. Né? Se o irmão, né, tiver, né, num certo lugar, eu não me sinto bem se ele estiver lá. Irmão, isso tem que acabar. Isso é obra, né, do astuto usurpador. Né? A lição aqui deixa bem claro, irmão. Esta lição, né, foi elaborada através do Espírito Santo de Deus, palavra do apóstolo Paulo, né, para a igreja de Éfeso e trazida para os nossos dias através do comentarista, né, desta lição. Né, louvado seja o nome do Senhor. Então, há um conflito, né, que temos que, aleluia, estabelecer ele, temos que confrontar, né, contra, né, as ciladas do astuto usurpador. Aqui deixa bem claro, ele age tanto na área individual, né, na nossa vida pessoal, né, que se restringe unicamente, né, a nós, né, vem os problemas que cabe a nós analisarmos e resolver, e também coletivamente, em meio à igreja, ele tem que colocar dissensões, né, em meio, né, o povo de Deus. E não foi assim, irmão, que essa igreja nasceu. Essa igreja nasceu debaixo, né, do sangue do Cordeiro de Deus, né, aleluia, que tirou, né, o pecado do mundo e deu o direito do homem de viver livremente e salvo na pessoa bendita, né, de Jesus. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, diz que a igreja tinha tudo em comum, né? Eles, aleluia, se reuniam na presença do Senhor com alegria, singeleza de coração, né? Nas orações, no partir do pão, na comunhão, irmão. Assim a igreja, né, de Cristo nasceu, e assim é necessário que ela marche até o arrebatamento, né, da igreja de Cristo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico: as agências das potestades do ar. Paulo identifica que as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por três aspectos. Eles são poderosos. Os títulos, principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos caídos, ou seja, decaídos, que sob o comando do diabo exerce domínio. Eles dominam, eles prendem, a vida das pessoas e deixam elas na escuridão. Então é terrível, irmão, aleluia, contra aquilo que temos que lutar. Louvado seja o nome do Senhor. Eles são malignos. Esses agentes foram as hostes espirituais da maldade, de refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Então é algo terrível, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Então Deus domina, Deus é quem rege as nossas vidas, é quem nos garante a vitória em nome de Jesus.